Sabe aquela sensação de que o mundo lá fora é a fonte de todo o nosso estresse? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa parábola que é simples, mas ao mesmo tempo muito, muito poderosa. É uma história sobre essa jornada de olhar para dentro, sabe? Sobre aquela busca por paz no meio do caos que, no fundo, todo mundo vive. A nossa história começa com uma figura que, olha, todo mundo conhece um pouco. Talvez a gente até se veja um pouco nela, né? É um homem que vive mergulhado na correria, sempre com a opinião na ponta da língua, a queixa pronta. Ele reclamava de tudo, do mundo, das pessoas, das injustiças. O barulho de fora era basicamente a trilha sonora da vida dele. E aqui que está o ponto central. Para ele, a culpa era sempre externa. O problema vinha das situações, das outras pessoas, de fora. Ele ainda não tinha se dado conta de que o verdadeiro campo de batalha, a briga de verdade, acontecia era dentro dele mesmo. E essa era a realidade dele, uma vida no piloto automático, totalmente movida pelo ruído do mundo. Era uma existência de pura reação. Ele falava, ele julgava, ele agia, mas nunca, nunca parava para tentar escutar a própria voz no meio de tanta confusão. Pensa assim, em toda a encruzilhada da vida, ele se via com uma escolha. De um lado, tinha o caminho da reação imediata, sabe? Aquele do orgulho ferido, da necessidade de revidar. Do outro, um caminho bem mais íngreme, o do silêncio, da escolha consciente de não ferir. E repetidamente ele pegava o atalho da raiva, convencido de que, não tinha outra opção. Mas será que não tinha mesmo? Até que um dia algo muda. Quase que por acaso, ele encontra um livro antigo. E esse encontro acaba sendo o ponto de virada, o momento em que o chamado da sabedoria finalmente consegue furar todo aquele barulho. Dentro desse livro, ele dá de cara com uma pergunta. Uma pergunta que parece que foi escrita para ele, que ecoa lá no fundo. Como a gente pode melhorar e resistir à atração do mal? Não era uma filosofia abstrata, não, era a busca por um método prático. Era exatamente a pergunta que ele sempre quis fazer, mas nunca soube como colocar em palavras. E a resposta que o livro dá é de uma simplicidade que chega a assustar. Conhece-te a ti mesmo. Na hora ele saca que aquilo não é só uma frase bonita de efeito. É um desafio. Um convite para uma jornada que exige uma coragem que, sinceramente, ele nem sabia se tinha. E é exatamente aqui que a transformação começa para valer. Impulsionado por essa ideia, ele toma uma decisão radical. Pela primeira vez na vida, ele vai parar de olhar para fora e vai se encarar no espelho interior. Ele começa então uma espécie de faxina interna. Como se pegasse uma lupa, ele começa a examinar os padrões da própria mente. As reações automáticas, aqueles impulsos que o dominavam, os julgamentos apressados que fazia sobre tudo e todos sem nem pensar. E aí vem o primeiro estalo, a primeira grande sacada. Ele percebe que a origem dos seus tropeços, da sua infelicidade, não estava nas coisas que aconteciam fora. Estava nas suas próprias tendências. A fonte do conflito, no fim das contas, não era o mundo, era ele mesmo. Essa autoanálise provoca uma mudança de perspectiva chocante. Ele deixa de se ver como uma vítima passiva das circunstâncias. Ele entende que não era o mal que o atraía de fora para dentro. Era ele quem já estava vibrando naquela mesma frequência, alimentando o orgulho, a raiva e o julgamento. Ele era um participante ativo. Com essa nova compreensão, a ideia de resistir ao mal se transforma completamente. A luta não é mais contra um inimigo lá fora. A batalha agora muda de arena. É aqui que a lição central da parábola fica cristalina. A verdadeira resistência não é sair lutando contra o mundo, é vigiar a si mesmo, aqui dentro. É desenvolver uma atenção constante sobre os próprios pensamentos e emoções. E olha, isso é crucial de entender. A jornada do autoconhecimento não busca a perfeição. O objetivo é a responsabilidade. É trocar o papel de passageiro das circunstâncias pelo de capitão do próprio barco, sabe? É assumir o leme e finalmente escolher a direção. Ok, mas como essa filosofia toda vira ação? A sabedoria não ficou só no campo das ideias, não. Ela se tornou uma prática do dia a dia, uma transformação silenciosa, mas constante. A sua nova resposta para a vida virou um processo. Agora era assim, quando errava, em vez de se culpar, ele aprendia. Quando sentia o orgulho inflar, ele só observava. E quando a raiva surgia com tudo, ele simplesmente respirava. Pequenas pausas que, no fim, mudaram tudo. E o resultado dessa prática constante não foi algo forçado. Foi um florescimento, bem natural. Pouco a pouco, a bondade, a paciência, a compreensão, tudo isso começou a fluir.
Não como um esforço, mas como a consequência de ter um jardim interior mais bem cuidado. A jornada inteira pode ser resumida numa simples mudança de pergunta. Antes, ele costumava se perguntar o que o mundo faz comigo. Essa você sabe, é a pergunta da vítima, de quem se sente à mercê das coisas. Agora, a pergunta dele é outra. O que eu faço diante do mundo? Essa é a pergunta de quem assume a responsabilidade. Ela muda o foco do que é incontrolável, o mundo, para a única coisa que está sempre em nosso poder, a nossa resposta. E é assim que a parábola nos deixa com a sua mensagem final, a mais poderosa de todas. A liberdade de verdade não está em mudar o mundo, mas em se conhecer. Porque quem se conhece já começou a se libertar. E esse é um convite atemporal, tão relevante hoje quanto sempre foi.